Olá, seja bem-vindo à aula 2. E hoje nós vamos estudar sobre as habilidades estimuladas através do brincar. E a gente vai estudar nessa aula, né, a importância do brincar, brincar as habilidades, né, estimula através do brincar, e as brincadeiras e o estímulo. Brincar é infância, né? A gente, conforme a gente tinha falado na aula anterior, né, brincar vai ser a fase. Então, você vai conseguir ter experiências, né, mais completas, significativas do seu desenvolvimento infantil. É ser através dele que a criança vai descobrir o próprio corpo, né? Vai tendo conhecimento sobre o que ocorre à sua volta, vai conseguir regular as emoções e vai estabelecendo as relações sociais. Cada brincadeira pode ser utilizada de uma forma estratégica, né, para estimular as áreas específicas de uma forma natural, seja prazerosa e contextualizada, né, por contexto daquela família e do ambiente que ela está inserida. E o que que vai propiciar, né? Então, a questão do desenvolvimento emocional, a expressão emocional, né? A brincadeira vai permitir que a criança externalize os sentimentos, né? Vai aprendendo e compreendendo a regular suas próprias emoções. A segurança emocional também, as atividades lúdicas, ela ajuda a criar um ambiente mais seguro para as crianças e vai se explorando suas próprias ideias e também se conectando com os pensamentos, criando um julgamento sobre isso que está à sua volta, né? No seu entorno, no seu ambiente. E essa interação com outras crianças também vai auxiliando, convivendo com crianças da mesma faixa etária dentro desse ambiente. Mas, claro, no ambiente também familiar, a criança vai adquirindo essa interação, e consolidando nessas habilidades, para que ela possa interagir depois lá no meio, na sociedade. A questão da resiliência, né, vai ser por meio de jogos, as brincadeiras, e vai aprendendo a lidar com a questão da derrota, dos desafios que aparecem, das mudanças, e assim vai conseguindo superar, né, os obstáculos emocionais que vai aparecendo. Lidar com a própria frustração, com o choro, né, e buscando estratégias de como conseguir se regular, se tranquilizar nesse sentido, e de tentar outra vez, né, de ter esse engajamento dentro de uma atividade. Desenvolvimento de habilidades sociais, né? Também vai ser importante o brincar vai auxiliar nesse sentido, da questão da cooperação, né? Incentivar o trabalho colaborativo, né? Permitindo que vá aprendendo com outras crianças e também a questão de entender quanto equipe, né? De compartilhar com os outros, também da empatia, né? Das interações durante o brincar, entendendo os sentimentos dos outros também, como lidar, né? Quanto aguardar ou também dar um apoio a algum colega, enfim, durante uma brincadeira. Sempre também trabalhando na questão de uma forma respeitosa e já vim trabalhando com a criança desde pequeno, reforçando essas questões. A resolução de conflitos também. Conflitos vão surgir durante os jogos, as brincadeiras, né? Então, treinando técnicas para se negociar, resolver problemas de forma mais construtiva. Isso conforme a criança for crescendo, né? Lá de 6, 10 anos, e também na fase da adolescência, vai conseguir se consolidar um pouco melhor nesse sentido. Compartilhamento, né, jogos, atividades em grupo, para ajudar a questão de repartir os brinquedos, materiais, espaço. Mas, claro, isso já vem desde pequeno, porque que nem tinha falado, crianças muito pequenas têm dificuldades nesse sentido, principalmente quando, enfim, não interagem com outras crianças. Então, a questão de compartilhar, a gente vai ensinando, explicando como funciona, como esperar a vez, enfim. A estimulação cognitiva também, né? Então, brincava se essa criatividade, envolver imaginação, a criação de novas ideias, soluções, né? Conforme vai aparecendo algumas dificuldades, a criança conseguir ter essa capacidade, né, de ser criativa, de conseguir utilizar algum outro recurso para virar outro, um outro objetivo. Desenvolvimento do raciocínio, né, jogos estratégicos, desafiadores, desenvolver habilidades com planejamento, tomada de decisão e lógica. Conforme for crescendo,
Isso vai ser muito importante, né? A memória e a concentração, né? As atividades que requerem atenção contínua, com quebra-cabeça, jogos da memória, vão ajudando a aprimorar essa questão da capacidade de foco, né? E reter essa atenção. Vai ser importantíssimo para a criança que, por exemplo, está na fase escolar e precisa, né, ah, prestar atenção na aula, conseguir focar no que o professor está explicando, tá? E a aprendizagem de forma ativa, né? Brincar com forma de experimentação, né? Vai conectando as crianças que tem ali no ambiente, no redor. E vai começando a entender uma forma de sociedade, de como se convive, enfim. E vão aprendendo novos conceitos de forma prática, né? Que seja envolvente através do brincar. Bom, falar um pouco sobre o brincar, né? E as habilidades que ajuda a desenvolver. O desenvolvimento motor, né? Que o movimento é a base de todo aprendizado. A criança requer, né, que esteja com o corpo em movimento, que ela consiga explorar. Isso vai auxiliar, por exemplo, lá, talvez na fase escolar, ela conseguir ter mais atenção. Então, por isso que a questão do esporte é muito importante para as crianças. Questão também de disciplina, de regras, né? Mas também um brincar, né? Seja no ambiente, que a criança consiga ter espaço para explorar, para se movimentar o corpo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a questão da motricidade grossa, ou ampla, né, e a motricidade fina, dentro do contexto do desenvolvimento motor. Bom, o que a motricidade grossa vai envolver, né? Uma questão do equilíbrio, da estabilidade postural, da consciência corporal e esquema corporal. Isso vai ser importantíssimo nas atividades que a criança vai desempenhar, né? A regulação proprioceptiva e a capacidade de realizar as atividades de vida diária. Isso traz muito dentro da terapia ocupacional. São exatamente as atividades relacionadas ao autocuidado, questão de se alimentar, de fazer higiene, de se vestir. Então, por meio do brincar estimulando o desenvolvimento motor, a gente vai conseguir que essa criança tenha adquirindo mais uma motricidade mais refinada na questão da motricidade fina, da motricidade grossa. Bom, vai envolver, né, a questão dos movimentos mais amplos da motricidade grossa e coordenados. Isso vai ser correr, pular, arremessar, equilibrar-se, né? E que vão exigindo controle do corpo, da força e do planejamento motor, né? Então, pode ser utilizando quais brincadeiras, né? Pular corda, correr atrás de bolinhas de sabão, circuitos motores, né? Subir e descer uma escada, pular entre, por exemplo, bambolês, enfim. Dá para a gente pensar em diversas atividades. E hoje em dia, enfim, a gente tem as redes sociais, a internet, ah, várias ideias que a gente pode utilizar apenas com materiais que a gente tem em casa, não precisa ser nada muito elaborado, assim, né? Dançar, né? Tá com a família, tá num momento descontraído, né? Colocar uma música, jogar bola, né? São excelentes para fortalecer essa área, né? Desenvolvimento motor de uma forma mais ampla, né? E na questão terapêutica, a gente vai pensando, né? Como que a gente pode adaptar a necessidade de cada criança, considerando os espaços e materiais que tem disponíveis, né? Não dá para a gente também pensar numa ideia muito mirabolante de trazer para a família, mas não é uma coisa que condiz com a realidade deles. Então, a gente sempre vai permeando nesse sentido. Bom, outra cidade fina, né? Vai ser os movimentos mais delicados, precisos, mover as mãos, né? E são fundamentais para a alimentação, para o autocuidado e escrita, né? Então, brincadeiras que vão estimular a destreza manual, controle e a coordenação vão ser essenciais nesse processo. Então, o que a gente pode pensar, né? Encaixar peças, utilizar pinças, colar adesivos, amassar papéis, fazer colagem também, modelar massinha, desenhar ou pintar, abrir e fechar potes, abotoar, encaixar tampas, enfim, né? Eles atividades que envolvam a destreza manual, né? Que envolvam as mãos, para a criança explorar e, né, aprimorando e adquirindo essas habilidades. A gente pode começar desde o vizinho, dentro de algumas atividades, até mesmo um pote, né, que tem em casa, para a criança mexer, explorar, enfim.
coordenação visomotora, né, que vai ser a integração entre a criança ver e o que que ela faz, né? Vai ser uma habilidade fundamental nas tarefas escolares, né, e nas atividades de vida diária. Vai permitindo, né, direcionar o movimento com base na informação visual. E vai estar relacionada, né, na questão do desempenho escolar, para escrita, recortar, colorir, enfim, orientação que a criança precisa ter. Então, quais brincadeiras a gente pode, né, pensar? Jogos com argolas ou boliche, encaixes de figuras e quebra-cabeças, desenhos com moldes, né, com rastreio de formas, para que já vá delimitando um espaço, que ela vai tendo essa percepção. Circuitos motores também com obstáculos visuais, né, então tem um caminho, um percurso, né, pular dentro de círculos, enfim, ou se equilibrar. Então, são atividades que dá para a gente pensar, né, e às vezes uma atividade que a gente faz, a gente vai estar auxiliando no desenvolvimento de N, né, áreas como visão motora, desenvolvimento motor, cognitivo, enfim. Atenção à linguagem e cognição, né, vão estar ligados à forma que a criança aprende, né, resolve problemas, entre as funções cognitivas. E o brincar, né, precisa ser uma atividade que seja prazerosa e que vai estimulando também essas áreas. Então, a questão da atenção, né, a capacidade de manter o foco, né, numa atividade. E vai filtrar a questão dos estímulos que não sejam tão relevantes para aquele momento. A criança precisa estar concentrada, né? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Jogos de memória, sequências de cores, né? Perguntar o que está faltando, onde que a gente pode encaixar isso daqui, ou qual cor. Durante até mesmo outra atividade, a gente pode ir trabalhando isso, né? E brincadeiras, né? Com as instruções que sejam graduadas, né? Para as crianças pequenas, não utilizar frases muito longas, né? Então, tipo, pula uma, duas vezes, enfim. E as atividades também desenvolver o controle inibitório, né? E a flexibilidade cognitiva para a criança. É importante isso para crianças que têm, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e dificuldade de autorregulação, pois precisa ter aquele momento de foco, né? E atenção dentro de uma atividade. Então, a gente vai utilizando o brincar, né? Em atividades simples e dando alguns comandos e auxiliando nesse processo. A linguagem, né? Durante todo o brincar, a gente vai utilizando essa, antes desde bebê, né? Falando, para que a criança olhe para a gente, para que tenha essa troca, chamando pelo nome, nomeando ações que a gente está fazendo, ou algum objeto que a gente pega, ou até mesmo algum alimento que esteja ali no momento da refeição. A gente aumentando esse repertório, esse vocabulário para a criança é importantíssimo. E para que a gente também dê um tempo dela nos dar um retorno quanto à fala, né? Conforme vai aumentando as aquisições. Então, alguns exemplos, algumas sugestões, né? Histórias que envolvam fantoches, né? Em dramatizações, as expressões também, principalmente quando o bebê. Brincadeiras que sejam cantadas, né? Jogos de perguntas e adivinhações, e nomeando objetos e ações durante a brincadeira, né? Desenvolvimento cognitivo, né? Vai ser importantíssimo para o raciocínio, para a resolução de problemas. Então, jogos que envolvem questão estratégica, sequência, planejamento, vão auxiliar, né? Então, a gente pode utilizar quebra-cabeça, jogos de encaixe, brincadeiras de correspondência, com formas, cores, tamanhos, né? Para ir fazendo essa associação. Jogos de tabuleiro, contagem, regras simples, e desafios lógicos. Conforme a criança for crescendo, vai se consolidando mais, né, nesse sentido. E essas experiências vão ajudar a fortalecer a questão da memória de trabalho, planejamento e da organização das atividades. Isso vai ser fundamental para a questão da aprendizagem, né, e para o cotidiano dela. E o brincar, né, precisa ser de uma forma efetiva e afetiva. Identificar as potencialidades de cada atividade e adaptá-la conforme o perfil de cada criança, né? Às vezes, por vezes, né, em contexto familiar, se envolve outras crianças também,
na mesma família, a gente tem a questão de estar comparando, fulaninho deveria estar fazendo igual o outro faz. Mas a gente precisa entender o perfil de cada criança, da fase que ela está conseguindo acompanhar e também da potencialidade que ela tem, né? Então, ser de uma forma efetiva e afetiva é isso, ter um olhar de uma forma individualizada para cada ser, para cada criança, tá? E garantir, né, os desafios, as demandas que a gente for pensando para ela adquirir e isso desenvolvendo de uma forma que sejam acessíveis, né, e que ela se sinta engajada e bem naquela atividade, tendo motivação, né, para realizar. Espero que tenham gostado dessa aula. Até a próxima.